Muita gente já falou sobre a injustiça cometida contra Vinícius Júnior, mas eu quero trazer uma reflexão diferente aqui nesse vídeo. Algo que talvez ninguém falou, ou pelo menos eu ainda não vi. O que isso tudo tem a ver com você e comigo? Vamos entender agora no decorrer desse vídeo. Acompanhe até o final e prepare-se para deixar a sua opinião sobre o assunto. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para dar aquela força. Quando eu descobri que cada notícia que eu repercutia aqui na internet do jeito certo, claro, poderia me render isso daqui, eu não tive dúvidas. E sabe o que é melhor? Qualquer um pode fazer. E você não tem que gastar com tráfego pago, com domínio de site, nada. Eu fiz um vídeo se você quiser entender melhor. Acesse o link na descrição para saber como fazer com apenas um vídeo esse valor aqui que você está vendo na tela. Veja o vídeo gratuito no primeiro link da descrição. O lixo da France Football, né? A France Football, acredite se quiser, eles vão conseguir tirar o prêmio da bola de ouro do Vinícius Júnior. Essa revistinha fajuta, graças a Deus que agora tem o meio digital, as revistas estão acabando. A France Football estava procurando aqui em rede social, não acho no Instagram, não acho no YouTube. Graças a Deus, esse lixo vai perdendo a sua força, porque é inacreditável a gente vê um prêmio considerado sério por muitos, não por mim, essa palhaçada cometer uma perseguição covarde contra o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior nem viajou. Parabéns ao Vinícius Júnior, que nem viajou para Paris, para essa bosta de prêmio, para esse lixo de prêmio que vai ser entregue para o Rodri pelo sistema, né? O mundo, hoje em dia, o sistema toma o mundo. Tem sistema em tudo, na política, no esporte, e o prêmio vai sair das mãos do melhor. Quem sabe, dessa vez, o mundo para de dar dimensão para esse prêmio de bosta que a gente está falando aqui. Porque dessa vez a gente vai falar, porque é um absurdo contra um brasileiro, mas que a gente comece a ignorar esse prêmio da bola de ouro de uma revistazinha fajuta que fica dando prêmiozinho aí para quem interessa, para onde financeiramente interessa mais a mídia, a revista, e faz essa covardia com o Vinícius Júnior. E o que eu mais lamento, tá? Eu não sou fã do Vinícius Júnior porque ele surgiu no Flamengo, não. Eu sou fã do Vinícius Júnior porque ele joga muito, porque quando ele foi muito atacado, quando ele jogava mal no Real Madrid, ele ficou calado e ele cresceu com o trabalho dele, porque ele encara um problema que é mundial e ele bate de frente contra todo um sistema racista, sem ter o apoio da grande maioria que poderia apoiá-lo no meio do futebol. É por isso que eu admiro. Mas tem pessoas que levam o clubismo acima de tudo, e no Brasil, eu postei agora revoltado lá no meu Instagram, o vídeo revoltado com essa covardia com o Vinícius Júnior, e tem brasileiro mandando, tem que ser do Rodri mesmo, tá babando o Vinícius Júnior porque ele era do Flamengo. Ah, vai pastar porque ele era do Flamengo. Vinícius Júnior não ganhou nada no Flamengo, nada. Começou a ganhar no Real Madrid, moleque foi uma baita promessa das categorias de base. Agora eu admiro quem trabalha, eu admiro quem tem talento, e não quem é de sistemazinho, uma situação ridícula como essa. É uma covardia o que está sendo feito com o Vinícius Júnior. Aqui nós vimos o trecho aqui do Pilhado, revoltadíssimo com tudo isso que aconteceu, revoltado no último com tudo isso, e assim como ele, tem muitos jornalistas. Eu não vou colocar tudo que foi a entrevista aqui, mas só algumas para você entender a perspectiva de tudo que está acontecendo. Mas será que tudo isso vai muito além de quem leva o troféu? Será que há uma mensagem maior que Vini está nos passando e nos fazendo enxergar? Vinícius Júnior saiu de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e chegou até o Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, se não o maior. E o Vini não joga só bola, ele representa uma postura. É aquele tipo de pessoa que, quando vê algo errado, não fica calado. Quando foi vítima de racismo, ele não se escondeu, ele se levantou e falou. Ele luta por uma causa, que ele é o tipo de pessoa que nos faz acreditar que é possível vencer sem abrir mão dos próprios valores. Tem gente que brilha e prefere não se envolver, mas ele escolheu não ser só mais um, mas fazer a diferença mesmo quando muitos falavam que ele não ia conseguir. Em 2015, ele conseguiu ser campeão da Copa Votorantim, que é um torneio de âmbito nacional. E a essa altura, ele já fazia parte das categorias de base da seleção brasileira. E pelo Sul-Americano Sub-15 com a seleção, além de ser campeão com o Brasil, ele terminou sendo o vice-artilheiro com 6 gols. Em 2016, ele foi para o Sub-17 do Flamengo e pelo Campeonato Carioca da categoria, novamente se destacou. Ele se tornou o principal jogador do time, fez 10 gols e terminou sendo o líder de assistências. Depois, no mesmo ano, foi com a seleção Sub-17 jogar um torneio chamado Blitz. E novamente, Vinícius jogou muito bem. E no final, o time brasileiro conseguiu ser campeão. A essa altura, bicho, grandes clubes da Europa já estavam interessados no jogador. Assim, o Flamengo, para não perder o jovem craque, fez seu primeiro contrato profissional com uma multa estipulada em 30 milhões de euros, sendo 90% dos direitos para o Flamengo e 10% para o atleta. E não demorou muito, e no mesmo ano, Barcelona e Real Madrid entraram na briga para contratar o jogador. O Barça
ofereceu 25 milhões de euros. Mas o Real chegou com muito mais grana e ofereceu nada menos, nada mais que 45 milhões de euros. Assim, em 2016, o Real comprou o Vinícius Júnior e com apenas 16 anos, sem mesmo nunca ter jogado no profissional, ele já era a segunda compra mais cara da história do Brasil. Qual o peso hoje da luta antirracista para você na sua vida? Porque você é jovem, você tem muitas coisas a conquistar ainda dentro do futebol, mas o futebol é um meio grande para você fazer essa luta que você tem feito, né, e tem batalhado e sangrado com muita força. Então, a minha pergunta para você é: qual é o peso que a luta antirracista tem na sua vida hoje, até em detrimento do futebol? É maior do que os seus desejos futebolísticos? Com certeza, porque no futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas no mundo possam evoluir, possam melhorar, e que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. A dor de uma luta diária. Desculpa, eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. O atacante da seleção brasileira Vinícius Júnior concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e se emocionou ao falar sobre os diversos insultos racistas que precisou enfrentar ainda na curta carreira. A entrevista ocorreu na véspera do amistoso contra a Espanha, marcado pelas duas federações contra o racismo. Vini chegou a dizer que tem perdido a vontade de jogar futebol. As lágrimas foram substituídas pelo habitual sorriso quando ele começou a falar do jogo de terça, que vai ser disputado sob o lema Uma Só Pele. Quero trazer aqui algo bem direto. O que isso tudo tem a ver com a gente? Muita coisa, porque Vinícius Júnior representa pessoas que não aceitam injustiças calados. Ele responde através do futebol, responde através do empenho e do esforço, e mostra que é possível, e que você, que eu e que qualquer pessoa que tenha um sonho e esteja disposto a correr atrás dele e pagar o preço pode alcançar. Porque eu acho que essa história do Vini Júnior não é só sobre futebol, não é só sobre um prêmio. Em algum momento todo mundo aqui já passou ou vai passar por uma situação onde a injustiça aparece, onde a gente sente que não importa o quanto trabalho duro, parece que o sistema está contra nós, seja no trabalho, seja na sociedade, em várias situações. E eu acho que ver o Vini Júnior se levantar dessa forma nos faz pensar: será que nós também podemos ser essa voz? Será que dá pra gente lutar contra coisas que a gente acha tão erradas? E essa não é a primeira vez que a gente vê uma situação assim. Quer ver outro exemplo? Lembra do Neymar em 2015? O cara tava jogando muito, levou a Champions pelo Barcelona, tava voando, todo mundo falava: esse é o ano do Neymar. E quem ganhou o prêmio? Messi. Aí falar do Messi é até difícil, porque ele é gênio. Porque pra mim, parece que em muitos desses casos, há mais em jogo do que apenas o talento em campo. Será que é sobre política, status ou simplesmente influência? Eu sei como funciona esses organismos, mas para ser sincero não vi a entrega do The Best, mas deu polémica. Acho que de certa forma esses prémios estão a perder um pouco de credibilidade, na minha opinião. Temos que analisar a época inteira, não é que eu deixe de dizer que o Messi não merecia, ou o Haaland, ou mesmo o próprio Mbappé. Eu simplesmente já não acredito mais nesses prémios. Não quer dizer que porque ganhei os Globe Soccer, mas foi factos, foi números. Os números não enganam, não podem tirar este troféu porque é uma realidade. Por isso ainda deixa-me mais feliz, porque sei que os números não enganam, os números são factos e deixa-me extremamente feliz. É que é interessante que ele fala que na verdade foi números, né? Os números que ele foi melhor, o ano que ele foi melhor. E esse ano, na verdade, o Rodri não foi nem melhor do campeonato inglês. Não sei nem se foi melhor da posição dele. Não foi melhor da Eurocopa. E mesmo assim ganhou o melhor do mundo. É muito estranho, cadê os fatos para comprovar isso, né? Então é votação. A verdade é que a credibilidade dessa votação está totalmente abalada, digamos assim. E agora isso tem servido, toda essa questão deles não colocar o Vinícius Júnior no primeiro lugar, já tem servido como um questionamento muito grande a tudo isso que eles estão fazendo. Será que eles têm credibilidade realmente para escolher? Vinícius Júnior tem uma luta antirracista que é muito corajosa, seria muito mais fácil ficar calado. Olha o que aconteceu no Santiago Bernabéu no sábado contra o Lamine Yamal. E o Lamine Yamal não se pronunciou, e o Vini Júnior se pronunciou. Porque é muito mais, eu imagino que seja, né, porque eu não sou negro, eu não tenho lugar de fala, mas eu imagino que seja muito mais difícil falar e se expor do que não falar. Então o Vinícius Júnior é corajoso, fala, expõe, e fala de novo, e fala de novo, e fala de novo.
o que eu acho legítimo, justo, bonito e que deveria ser exemplo para muita gente, né? Especialmente, acho que as pessoas, bom, quem sou eu para falar de o que as pessoas deveriam fazer, mas acho que as pessoas pretas que têm mais voz, que têm mais poder nas mãos, poderiam talvez ajudar, e muitos como Lamine Yamal, por exemplo, não fazem. Essa luta do Vinícius é 10 de 10, é completamente justa. Acontece que o Vinícius Júnior é um personagem dentro do futebol espanhol muito controverso, porque se envolve em discussão com o adversário, porque já humilhou vários adversários com frases que ele falou dentro de campo e tal. Procurem aí as confusões dele com jogadores do Mallorca, do Osasuna. Já provocou torcidas adversárias em campos e partidas onde ele não recebeu nenhum insulto racial, mas ele se dirigiu à torcida adversária em tom provocativo. Já teve, por exemplo, um vídeo que viraliza porque é Liga dos Campeões, não é o Real Madrid ou Osasuna, dele com Kimmich, enfim. O Vinícius Júnior tem um rótulo de provocador. E aí existe uma controvérsia muito grande em cima dele, que é, ao mesmo tempo que ele quer ser exemplo, que ele quer fair play e que ele quer justiça, ele provoca. Isso gera uma controvérsia de que se você quer tudo isso, você tem que ser muito exemplar. É claro que são coisas diferentes, existe uma coisa muito séria, que é a luta antirracista, e existe uma coisa bem menos séria, que é só futebolístico, que são essas provocações, mas que geram um personagem complexo e controverso. E muita gente não gosta desse personagem complexo e controverso. Repito, eu estou fazendo uma foto do que eu acho que acontece. Eu não concordo com essa foto. Eu não concordo que o Vinícius Júnior que o que ele faça dentro de campo seja diminuído por provocações que ele possa fazer aos seus adversários ou por ser um personagem complexo. Eu não concordo, mas eu acho que isso acontece. Conversando com pessoas aqui, vendo redes sociais, vendo programas de televisão, de rádio, eu acho que isso acontece. E eu acho que isso pode influenciar na hora que votam, de pensar que essa figura controversa que o Vinícius não gera muitas vezes simpatia dos votantes, ou de parte dos votantes. E que isso interfere na avaliação. Você tem que avaliar os feitos dele dentro de campo. Existe ali também um critério de fair play, e o que eu acho que ele deveria ganhar pontos, porque a outra parte que ele faz desse personagem complexo, que é a luta antirracista, isso deveria contar muitos mais pontos do que o fato dele provocar adversários e torcidas, estádios espanhóis afora. Mas enfim, eu acho que foi por isso que ele não ganhou, tá? Eu acho que foi por isso que ele não ganhou. Eu não consigo ver uma razão futebolística pro Rodri, que eu sou encantadíssimo. Tem um Fred Beckler explicam, de 2 semanas atrás, sobre a falta que esses jogadores coadjuvantes fazem pros seus times. Rodri, Toni Kroos, no seu tempo Sérgio Busquets e tal. Uma pauta que eu e Fred trabalhamos 2 dias nela, para falar exatamente sobre a importância desses jogadores, às vezes invisíveis, porque eles não fazem todos os gols, não dão assistências, não dão os dribles, enfim, eles não saem tanto assim nas fotos das vitórias. Então, eu sou fãzaço do Rodri, para mim ele é um ganhador de jogos também, mas ele não fez uma temporada como a do Vini Júnior. Então, eu não consigo achar nenhum argumento futebolístico para que o Vini não ganhe. Eu só consigo entender que não votaram nele como ele merecia, e para mim era disparado o melhor do mundo, porque ele é um personagem controverso, e porque tem gente que não gosta desse personagem controverso. Não vou entrar no mérito, porque não sei quem votou e quem não votou no Vinícius, e outra coisa, quem não votou no Vini não quer dizer que seja um racista, né? Ah, não votou no Vini é porque não gosta de preto. Não. Porque é um personagem que tem muita gente que não simpatiza com ele, que às vezes acha que ele nem joga tão bem assim, porque depois que você pega ranço, que você não gosta, tem uma visão turva das coisas. Lembrando, o processo de votação não é a UEFA ou a France Football ou l'Equipe que pega esse brinquedo e fala, isso aqui não é seu porque eu não gosto de você, e vai lá do brinquedo pro outro. É uma votação que envolve 100 pessoas, são 100 jornalistas, dos 100 principais países futebolísticos do mundo, 100 países melhores ranqueados, cada um tem um jornalista escolhido pela France Football, no Brasil é o Kleber Machado, por exemplo, e eles votam. E aí lá tem uma pontuação do 1º ao 10º, e você tem que colocar do 1º ao 10º, eles vão ganhando de 15 até 1 ponto. É assim que funciona esse ano. Então não é uma coisa arbitrária que dá pra tirar do Vini, porque não é uma pessoa que escolhe e você manipula aquela pessoa, 100 pessoas que escolhem. É uma votação. E numa votação você pode discordar frontalmente do resultado dessa votação, mas se votaram, votaram. Eu não concordo que o Vini Júnior não seja eleito. Eu não concordo. Assim, se alguém futebolisticamente acha que o Rodrigo jogou mais que o Vini, eu concordo menos ainda. É isso, meus amigos. Vinícius Júnior tem sido a voz da luta contra um sistema que muitas vezes silencia aqueles que ousam questionar. Todos nós já testemunhamos isso em diferentes esferas da vida, em diferentes lugares. Seja na política, seja no ambiente de trabalho, nas religiões e até mesmo no futebol, que muitas vezes é usado como uma ferramenta para jogos políticos em vez de ser apenas entretenimento. Vinícius Júnior questiona algo e tente você questionar algo em sistemas que está fechado. Você vai ver que você vai ser calado de alguma forma. Se você tentar questionar política, o seu trabalho, às vezes a religião que você segue, se você tentar questionar o jeito que fazem as coisas, provavelmente você será calado, você deixará de ser ouvido. Coloca aqui abaixo a sua opinião, quero saber o que você pensa de tudo isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para dar aquela força e até o próximo vídeo.